Olá, sétimo ano. Vamos então a mais uma aula. As aulas antigas falamos sobre verbo e estrutura do verbo. Ainda falamos sobre verbo, só que outro item que vamos aprender: formas nominais verbais. São divididas em três: infinitivo, gerúndio e particípio. E para que a gente entenda ainda melhor, eu vou falar um pouquinho também da locução verbal. Já tinha falado em aula, só que precisamos recapitular também essa parte para que vocês entendam ainda melhor as formas nominais do verbo. Por que nominais? Porque é o nome que você vai dar para o verbo. Vamos começar com o infinitivo. O infinitivo ele é dividido em dois: infinitivo pessoal, que a gente consegue flexionar a pessoa, e o infinitivo impessoal, que, como o próprio nome diz, não tem pessoa. É aquela forma crua do verbo, antes dele ser flexionado. Por exemplo, se eu falo cantarei, é de que verbo? Cantar. Então, cantar, mesmo sabendo que eu termino na primeira conjugação, AR é o meu verbo na forma crua, ou seja, na forma do infinitivo. Infinitivo, então, pode ser classificado dessa forma como eu falei: flexionado ou não flexionado. Aí nós temos um exemplo aqui. Nós queremos saber se isso é verdade. Eu tenho aqui, ó, saber. Verbo saber não flexionado. Por enquanto, vamos aprender o infinitivo não flexionado. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai estudar o pessoal flexionado, tá? Outro exemplo: elas gostam de ouvir samba. Então aqui eu também estou falando sobre o verbo na sua forma crua, no caso, no infinitivo. Próximo nome do verbo que eu posso classificar é como gerúndio. Sempre vai terminar em NDO. E aí, quando eu estou na primeira conjugação, ele vai terminar como se fosse ando, na segunda conjugação, endo, e na terceira conjugação, indo. Essas são as terminações, tá? Está bem específico aqui. O gerúndio é o estado de uma ação prolongada. Aí nós temos aqui um exemplo. Os alunos estão estudando. Você percebe que é ação contínua, algo que está acontecendo. E aí eu tenho, ó, esse término aqui que já tínhamos falado. A única diferença que a gente vai saber e ter é quando for mudar a conjugação. Lembra? Primeira conjugação termina em AR. Segunda conjugação em ER ou OR. E terceira conjugação em IR. Próximo exemplo: minha avó está descendo a escada. A mesma coisa a gente vê aqui, ó, NDO, ou seja, ela está descendo, uma ação que está continuando, uma ação contínua. Nós damos a classificação de gerúndio. Próximo nome do verbo é o particípio. Particípio. Os verbos possuem as terminações em ADO ou IDO. Indica o estado da ação do verbo depois de finalizada. Aí eu tenho um exemplo aqui. Quando lá cheguei, a diretora já tinha resolvido o assunto. Aí quando a gente percebe aqui, ó, esse final desse exemplo aqui, resolvido, você imagina o que? Já resolveu, algo que já aconteceu, a ação já foi finalizada. Então a gente dá a classificação como particípio. Para que seja ainda mais aprofundada o saber e entender infinitivo, gerúndio e particípio, eu vou falar um pouquinho sobre a locução verbal. Já é um assunto que a gente já tratou, mas eu sei que muitos ainda têm dúvida, então vamos relembrar o que é locução verbal. Primeiro, você já sabe o que é verbo. Quando falamos de locução verbal, que
que mais para frente vamos saber sobre a locução adjetiva, preposicionada, todos têm a locução. Vai acontecer a partir da junção, ou seja, da união de dois ou mais verbos. Como estamos falando de locução do verbo, locução verbal, vamos fazer a junção de dois ou mais verbos. Sendo um auxiliar, geralmente é o que vem antes, e o outro é o verbo principal. Quando juntamos o principal mais o auxiliar, temos uma locução verbal. Sempre aparecem juntos na oração, ou seja, quando você identificar uma locução verbal, não vai estar um verbo num lugar e outro no outro, senão não seria locução verbal, não é verdade? Eles estarão juntos na mesma oração, transmitindo apenas uma ação verbal. Por mais que sejam dois ou mais, eles vão expressar uma ação verbal. Aí eu tenho um exemplo. Quero sair com você. Eu tenho aqui o verbo querer e o verbo sair. E olha que interessante. Sair aqui está na minha forma do infinitivo, como a gente já tinha aprendido, tá? Então eu tenho um verbo que é o auxiliar e o verbo principal, lembrando a forma nominal verbal no infinitivo. Por isso que a gente precisa falar sobre locução verbal. Logo, outro exemplo eu tenho. Aquele detetive tem investigado aquela menina. Aí eu tenho aqui, ó, tem investigado. Tem é o verbo ter investigado, o verbo investigar. E aqui, ó, lembra quem termina aqui com ado? Olha lá, particípio. Então, na forma nominal verbal, eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, locução verbal sempre vai estar misturado com as formas nominais verbais. Para que a gente possa entender ainda um pouquinho melhor, vamos fazer esses exercícios aqui da página 31, 32 e 33 e na próxima terça-feira estaremos fazendo a correção.